Olá a todos, nós vamos voltar aqui no estudo do movimento uniformemente variado, agora fazendo análise dos gráficos deste movimento. Bom, essa figura aí eu retirei do livro do Halliday, do volume 1 da edição 3, um ótimo livro de física caso você queira utilizá-lo. Bom, o primeiro gráfico é a análise do movimento uniformemente variado, e que analisa a posição com o tempo. Relembrando da equação que nós estudamos, nós vimos que a posição é uma equação de segundo grau que envolve a aceleração, ou seja, a forma do seu gráfico será dada por uma parábola. No caso da aceleração sendo positiva, nós vamos ter um gráfico, uma parábola voltada para cima. Se nós analisarmos agora o gráfico de velocidade por tempo e recordarmos da equação que relaciona velocidade, aceleração e tempo, nós vemos que nós temos a equação de primeiro grau, ou seja, o gráfico de velocidade por tempo será dado em uma reta. E o gráfico da aceleração, nós vemos que ela é uma linha contínua. Isso porque nós tratamos somente de acelerações constantes. Logo, a aceleração é constante para todo o movimento. Bom, se nós tivermos uma aceleração negativa, a nossa parábola ela terá concavidade voltada para baixo. Logo, no gráfico de posição por tempo, nós temos uma curva dessa forma. Já a velocidade, já que é uma equação de primeiro grau, o gráfico de velocidade por tempo nos dá uma reta, caso a aceleração seja negativa. E caso a aceleração seja negativa, o gráfico de aceleração por tempo continuar sendo constante, só que agora nós iríamos observar ela na parte inferior do gráfico, e continuando sendo uma reta. Bom, para fixar o conteúdo, nós iremos solucionar a questão 54 do Enem 2016 da prova amarela. Bom, nós temos que dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada na mesma direção e sentido devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo até que ele pare totalmente ocorre em duas etapas, a partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância? Então, nós teremos que esboçar um gráfico de velocidade por distância. Bom, quais informações a gente tem? Na primeira etapa, nós temos a velocidade constante e a aceleração nula. Ele não deu aceleração, somente falou que a velocidade dele é constante e que ele percorreu essa distância dessa maneira. A segunda etapa é a parte dos freios. Ele então vai imprimir uma aceleração negativa e fará com que a velocidade diminua. Bom, então vamos esboçar isso no gráfico. Nós temos que bolar um gráfico de velocidade por distância, ou velocidade por posição, e temos informações na primeira etapa, uma velocidade constante. Se a velocidade é constante, nós temos então uma reta sem inclinação e aceleração nula, ou seja, nós não iremos imprimir nenhuma curva a esse gráfico. Já a segunda etapa, nós temos a velocidade diminuindo com aceleração negativa, ou seja, como a gente viu anteriormente, a aceleração negativa irá criar uma parábola de concavidade voltada para baixo. O gráfico que nós procuramos é deste modelo.
Bom, essas são as opções da questão. A alternativa A, ela não faz sentido, pois ela demonstra somente uma velocidade diminuindo em uma linha reta, ou seja, isso aqui não é não tem desaceleração, pois a aceleração é nos dar curvas, nos dar parábolas, ou para cima ou para baixo. A alternativa B, ela traz o primeiro trecho correto, né, uma reta constante, e o segundo uma reta, o que faz com que essa alternativa seja incorreta, pois a velocidade, com a desaceleração, ela se comporta como uma parábola. Então, nós podemos descartar essa também. A alternativa C, ela nos traz somente a parábola para baixo, então não temos o primeiro trecho. E a alternativa E, ela nos dá uma parábola voltada para baixo e que nos mostra uma velocidade aumentando inicialmente, depois a velocidade diminuindo. Isso a gente não quer, a gente quer o quê? Uma velocidade constante inicialmente e posteriormente uma desaceleração para a velocidade voltar a ser zero. Então a alternativa correta é a alternativa D e assim solucionamos esta questão. Um abraço a todos e obrigado por assistir o vídeo.